Olá, meu nome é Josenice, aluna de graduação do curso de Artes Visuais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a equipe de Eliette e André. O tema geral do projeto de extensão é Produções Artísticas para as Relações Étnico-Raciais e o tema específico da minha videoaula é Produção de Colares Indígenas. Hoje, na nossa videoaula, irei ensinar como podemos produzir colares indígenas do povo tupinambá de Olivença, Ilhéus, Bahia, que é uma obra artística. Essa arte pode ser confeccionada como fonte de renda e também nas atividades pedagógicas em ambientes formais e não formais. Cabe destacar que os colares indígenas vai além da questão estética e moda para enfeitar o colo das mulheres e homens. O mesmo tem relação com a união do homem com a natureza, buscando nela força, proteção, saúde e conexão espiritual. O que iremos fazer hoje? Colares indígenas do povo tupinambá de Olivença, Ilhéus, Bahia. Objetivos: refletir sobre a produção artística dos povos indígenas, analisando suas características e importância como patrimônio cultural e artístico. Analisar as produções artísticas dos povos indígenas, compreendendo seus valores e utilidades na vida cotidiana. Apresentar as possibilidades pedagógicas contidas nas produções artísticas dos povos indígenas no contexto da educação não formal. As origens dos colares indígenas. Os índios utilizam adornos corporais e pintura com materiais extraídos da natureza, como a tinta de urucum, os colares de peças naturais e os botox e adornos feitos com base na arte plunária, que utiliza plumas e penas de ave. Há uma importante simbologia por trás dos adornos das pinturas corporais, que podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas. Segundo os indígenas mais antigos, chamados de anciãs ou anciões desse povo, os colares representam a união do ser humano com as energias da natureza. Assim, as origens dos colares indígenas têm relação com esta união com a natureza, buscando nela força, proteção, saúde e conexão espiritual. Ou seja, desde sempre os povos originários usaram seus colares, pinturas, urucum e genipapo, cocares, brincos e vestimentas buscando esta conexão. Cabe destacar que, quando nós índios estamos na natureza, não ficamos sozinhos. Ouvimos as palavras de nossos ancestrais e dos nossos encantados e encantadas naturais. Os parentes mortos e vivos emitem suas mensagens através das matas, caipora, planta, jurema, água, iará, bicho, sol, céu, Ibacá, Sol, Guaraci, Lua, Laci, o sagrado. Conhecemos os sons e os silêncios da natureza, e deles surge Iê, Egá, Uaua, fala de índio. Segundo Tupinambá, Airangatu, Cazé, Descolonialidade Indígena, no livro Psicologia Política no Brasil e Enfrentamentos a Processos Antidemocráticos 2019. Possibilidades pedagógicas e artísticas. Pode-se trabalhar a origem e significado dos colares para a cultura e utilidades. Destacar os materiais utilizados e as técnicas de confecções utilizadas pelos indígenas Tupinambá. Elementos visuais utilizados como as cores, design, ponto, linhas, direções, forma, tons, textura, dimensão, escala e o movimento empregados. Legislação. Lei número 11.645, de 10 de março de 2008, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Lei Orgânica do Município de Ilhéus, capítulo 20, da questão indígena e o capítulo 21, da população afrodescendente. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Questões sobre o ensino e valorização da história e cultura afro-brasileira e indígena e o ensino das artes. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, 9.394/96. Proposta triangular de Ana May Tavares Basto Barbosa. Como confeccionar um colar indígena? Primeiro passo é escolher o material que será utilizado. Sementes de açaí, pau-brasil, babaçu, buriti, mucunã, olho de boi,
ossos, dentes, penas, pedras, búzio, casca de árvore, casca do coco e palha. Em nosso caso, escolhemos as sementes de açaí, linha encerada, mas pode ser palha, tesoura e agulha. Segundo passo é colocar a linha na agulha. Terceiro passo, passar as sementes pela agulha para ficarem na linha. Quarto passo é o formato que daremos ao colar, utilizando a linha e as sementes através de espaçamento e amarrações. Produto final. Aqui podemos verificar o produto final. Percebemos que nesse colar foram utilizadas sementes de açaí em tamanhos pequenos e médios. No centro, realizou as armações, que possibilitou o formato de círculo com as sementes. E ao longo da linha encerada foram colocadas sementes mantendo uma distância entre elas. No que se refere à cor, foi escolhida cores com tonalidade marrom, que no conjunto do colar deu harmonia e contrastes. Agora é só usar o colar, mas lembre-se, use sempre um colar indígena com respeito a quem fez e à natureza. Cabe destacar que são várias as possibilidades acerca das origens dos colares indígenas, assim como podem ser de diferentes formatos, matérias-primas e sentidos. Referência.